Imagine um mundo devastado, onde para ganhar dinheiro, as pessoas precisam lutar com pokémons em arenas clandestinas. E essa é a série Love, Death and Robots. E eu sou o F, o enfeitado. Agora vamos pra história. Nossa primeira história do dia se chama Era do Gelo e começa mostrando um casal que está realizando o sonho de ter sua casa própria e conseguiram comprar um apartamento e eles estão arrumando todas as caixas e pensando em comemorar um pouco com vinho. Mas eles encontram uma geladeira velha que estava junto do apartamento e não sabem o que fazer com aquilo. E o marido percebe que era de uma tecnologia muito diferente das conhecidas. E aqui já começa mostrando por que o homem costuma viver menos que as mulheres, pois ele pega um cubo de gelo de uma geladeira abandonada dentro de um apartamento velho e ainda tem coragem de colocar no vinho, sabendo que não se bebe vinho com gelo. Ele já está com maldade na mente, pensando que hoje ia rolar o Marco Polo, e quando bebe sente um gosto estranho e olhando o cubo de gelo ele encontra algo esquisito congelado, e pegando uma lupa eles percebem que era um mamute e não entendem o que estava acontecendo, e quando abrem a geladeira para saber se tinha algo a mais, descobrem uma civilização enorme sendo construída, e tudo passava muito rápido. Eles estavam na Idade Média e o casal começa a se perguntar o que estava acontecendo ali, e quando eles param para conversar por 2 minutos, aquela pequena sociedade já estava chegando na Revolução Industrial e já estava vindo para os tempos atuais, e eles começam a pensar se as pessoas conseguiam olhar para eles, e do nada tem uma explosão e o mundo deles entrou em guerra, então eles fecham a geladeira pois não sabem se eles sobreviveriam. Quando eles olham novamente, a civilização evoluiu de uma forma absurda e eles conseguiram transcender e saem voando para explorar outros lugares do universo, que no caso é o apartamento novo do casal, que na verdade não é novo, e eles desligam a geladeira pois agora acabou. Mas no dia seguinte, quando olham, percebe que na verdade não acabou, mas estava apenas recomeçando como um ciclo infinito, e agora eles estavam na pré-história e não preciso nem dizer que viagem é essa, porque se eu abro a geladeira e começo a enxergar essas coisas, já acho que estava vazando gás e estou ficando doidão. E agora vamos para a nossa segunda história bizarra do dia, que se chama Metamorfos, e a história começa mostrando alguns soldados americanos que estavam em missão em outro país, e vemos que tem um soldado descalço que estava indo na frente e ele sente que tinha algo de errado e a bala já começa a cantar. O problema é que ela era muito desafinada e ele leva uma na perna e uma no braço, e começa a usar uma habilidade diferente que consegue prever o que estava acontecendo, além de enxergar em longas distâncias, e ele dá as coordenadas dos inimigos. Depois daquilo, vemos que ele já está 100%. O problema é que as pessoas não gostavam muito dele e do amigo, pois eles possuíam habilidades diferentes, e quando estão sentados no refeitório, o sargento começa a dizer que eles não eram bem-vindos ali, pois não era um lugar de cachorro, e achei vacilo com os cachorros, e nisso descobrimos que na verdade eles são lobisomens, e os soldados vão embora. Eles saem para conversar e pegar um pouco de peso, e como a anilha não é o suficiente, eles colocam várias rodas de caminhão usadas em crossfit, e pelos meus cálculos de crossfiteiro, cada deveria ter entre 40 e 60 quilos, e eles conseguem fazer barra tranquilamente, e começam a conversar sobre largar o exército, pois ninguém os respeitava, e o comandante aparece dizendo que teria uma missão, e seu amigo foi chamado para fazer parte da equipe do posto de vigia no topo da montanha. E durante a noite está tudo calmo, até que começa um tiroteio na base operacional, e ninguém sabia o que estava acontecendo, pois estavam sem comunicação, e Jake pede para ir na frente, pois correndo, ele conseguiria chegar em menos de 10 minutos, e de carro eles chegariam em cerca de 1 hora, o que já seria tarde demais, e ele sai correndo, mas quando chega no local, todos já entraram na fila do pão até o seu amigo. O comandante pergunta o que aconteceu, e ele diz que os inimigos possuíam alguns lobisomens no exército, mas que agora ele sabia qual era o cheiro, e no dia seguinte eles vão andando pelo povoado para encontrar, e ele começa a sentir um cheiro e um velhinho sentado, mas decide ignorar, e quando vai olhar novamente pro velho, sumiu! E agora ele sabia o que fazer, porque no mundo dos cachorrões, eles resolvem de forma diferente, e durante a noite ele sai da base escondido e vai no meio das montanhas, e o velho Alibaba estava lá, e começa a se transformar, e sua pele começa a cair, e essa transformação dá de 10 a 0 em muitos filmes de qualidade duvidosas. E quando Jake vai se transformar, aparece um outro lobo e vai pra cima dele, mas ele consegue se defender, mas fica com o braço rompido e não consegue mais usar.
lutar. E tudo parecia que ia dar ruim, mas ele consegue dar uma falecida no lobisomem mais novo, e quando o mais velho vem cheio de raiva, ele consegue mesmo com uma mão dar uma chave de braço e vencer a luta, e ele volta para a base de manhã todo machucado. E quando o comandante vai reclamar que ele saiu sem permissão, ele diz que estava saindo do exército, pois não valia a pena lutar por eles, e pega o corpo do seu amigo e sai andando pelo deserto, e ninguém faz nada, até porque se tentarem o prender no quartel, acho que daria muito ruim. E só te digo uma coisa, se chegou até aqui, é porque você é guerreiro. Então já sabe, né? Deixa o like e ativa o sininho das notificações, que comigo as histórias têm duas garantias, que ou o melado vai descer, ou alguém vai ver se no céu tem pão, com aquela falecida de leve. Mas agora vamos para a nossa última história e a principal. E nossa última história do dia se chama A Vantagem de Sony, e começa a mostrar um mundo muito evoluído tecnologicamente, mas que na margem da sociedade viviam os trabalhadores brasileiros. E lá no meio existia uma luta clandestina de pokémons, e vemos um caminhão chegando em um grande armazém, que parecia abandonado, mas a verdade é que existia algo ali. Eles começam a tirar do caminhão o que parecia uma cápsula, e estão comemorando que eles conseguiram manter o bicho dormindo. O problema é que quando vão entrar, aparece um armário na frente deles, e não era o Mario. E aparece o empresário do lugar, que era um cara muito excêntrico, e ele vem acompanhado de uma loirinha diferenciada. E ele diz que aquela criatura era magnífica e que hoje haveria uma grande luta. E ele diz que tem uma proposta que todo mundo gosta. E ele diz que nessa noite ela deveria perder a luta e ele pagaria um bom valor. Mas Ash diz que nunca perdeu e ele não conseguiria os comprar. E o velho excêntrico oferece $500 mil pela vitória, e seria um valor que eles nunca conseguiriam em 10 anos de vitórias. E Ash diz que nunca perdeu e que não lutava pelo dinheiro. E Ash possuía várias marcas de corte no rosto, pois uma vez ela estava na estrada quando alguns capangas apareceram e fizeram coisas com ela, e marcaram seu rosto, e desde então ela guardou uma raiva dos homens e quer se vingar de todos que forem maus. E o velho diz que ela se arrependeria de não aceitar a proposta. Ash está se preparando para a grande luta da noite, e é uma grande arena no submundo, e seus amigos começam a conexão dela com o Pokémon, pois ela controla os monstros através de um chip na cabeça, e do outro lado tem um careca nervoso que estava sendo patrocinado pelo velho excêntrico, e ele possui um Pokémon de pedra e começa a grande luta. E eles já vão pra cima na loucuragem, e Ash está vencendo até que leva um botadão e fica tonta, mas consegue se recuperar e arranca um braço do bicho. Mas nessa vida nada é tão fácil, porque sai uma espada do ferimento e começa a cortar os tentáculos do Pokémon de Ash, e o Pokémon é empalado e parecia o fim da partida. Mas Ash usa suas últimas forças para conseguir dar um mordidão no pescoço neném do outro e consegue vencer a partida, mesmo estando todo tortinho no azeite, e o velho fica revoltado. Depois da partida eles estão comemorando quando aquela loira aparece para Ash e começa a falar algumas coisas estranhas, e começa a dizer que só estava com o velho pois precisava de segurança nessa vida. E vemos que está rolando um clima diferenciado entre as duas, e quando tudo parecia que ia dar bom, vimos que na verdade essa loira não é totalmente humana, pois ela tira algumas garras e dá uma falecida de leve na Ash, e aqui já misturou Pokémon com X-Men. Mas vemos que tem um plot twist, pois Ash no chão diz que ela não faleceu, pois sua mente não estava ali, e o Pokémon dela aparece e dá uma falecida de leve nos dois, pois na verdade o corpo dela era apenas um robô, pois quando foi atacada destruíram tudo dela. Galera, é por isso que eu não jogo Pokémon Go. Primeiro porque vicia a bateria e esquenta o celular, e porque às vezes você pode parar na quebrada errada e levar 37 facadinhas de leve, e pra escorrer o melado é muito fácil. E por hoje é isso, esses foram os episódios da série de sucesso Love, Death and Robots, e vou deixar na descrição o outro vídeo que fiz sobre a série, e vem comigo que logo teremos mais. Então, fui!